TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Direito, que começa agora na TV Fortaleza. E nesse encontro de hoje a gente volta a falar de um assunto de grande importância que a gente sempre traz aqui nesse espaço durante o mês de setembro. Uma campanha de relevância que precisa sempre ser ressaltada, principalmente através dos meios de comunicação, para que a gente possa alcançar o objetivo dela, que é combater e prevenir o suicídio. Eu me refiro à campanha Setembro Amarelo. Seja muito bem-vindo você que está participando conosco, porque nós recebemos hoje, mais uma vez aqui para um bom bate-papo, o Dr. Fábio Gomes de Matos. Dr. Fábio, é um prazer mais uma vez conversar com o senhor que é um especialista da área, que conhece muito bem sobre esse assunto, que está à frente das ações, políticas públicas, trabalhos, ações sociais, educativas, enfim. O senhor hoje representa um grupo de profissionais que lutam por uma causa muito importante, lutam pela vida. Não é isso, doutor Fábio? Karine, é isso mesmo, né? E é uma luta que eu acho que vale a pena, porque ela é evitável. Né? Assim, a principal... Excelente palavra, evitável. Evitável. Assim, 97% dos suicídios vistos com autópsia psicológica poderiam ter havido intervenções para que aquele evento tão trágico não viesse a ocorrer. Então, nosso foco, principalmente do Setembro Amarelo hoje, é levantar essa questão. E o seu programa é perfeito, porque é direito, né? Eu sempre faço essa pergunta para você que está nos assistindo, para a Karine também. Quantos CPFs você tem? E a resposta vai ser, eu tenho um CPF, como eu tenho um CPF, como a Karine tem um CPF, né? Aí eu mudo a pergunta, quantos prontuários você já fez? Porque já foi a médico, emergências, UPAs, clínicas, hospitais. Quantos prontuários você já fez? Você não sabe. Nem eu sei. Possivelmente também nem a Karina sabe. Então, é importante a gente entender essas duas comparações. Porque se eu tenho interesse em saber o que você faz com o seu dinheiro, você só vai ter um CPF. Agora, se eu não tenho interesse que você faz com a sua saúde, você tem vários prontuários. E esses prontuários normalmente não têm interlocução uns com os outros. O que é que eu quero dizer com isso? É que é muito difícil fazer políticas públicas se você não tem o retrato daquela população, a evolução de como aquela população vai andando. E aí você vai ver grupos de risco, grupos que são mais propensos a um determinado tipo de comportamento e, obviamente, adotar políticas públicas em relação a esse evento. No caso específico de prevenção do suicídio, a gente está diante de um quadro bem dramático, eu diria, para a nossa cidade, para o nosso estado, né? São cerca de 700 cearenses que perdem a vida por suicídio e cerca de 320, 330 só aqui na nossa cidade de Fortaleza. Isso ano, doutor? Isso por ano. Então dá uma taxa bem razoável, né? Sim. Então, e infelizmente, Karine, esse número aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, aumentou 17 vezes. E na Europa diminuiu 17%, perdão. E na Europa diminuiu 19%. Então, o que é que eles estão fazendo lá que nós não estamos fazendo aqui? E aí a resposta é óbvia. Eles estão tendo políticas públicas muito mais eficazes para essa questão da prevenção do suicídio. O que significa exatamente a palavra prevenção, né? Se você previne, né? Aí como é que você previne essa questão do suicídio? Tem algumas dicas bem claras, né? 98% dos suicídios, e eu diria 100% dos suicídios, associado a uma doença mental, que pode ser depressão, pode ser transtorno bipolar, pode ser transtorno borderline de personalidade, pode ser abuso de substâncias e pode ser esquizofrenia. Essas 5 são responsáveis por 90% dos suicídios. Se eu trato essas 5, eu já diminuo bastante. E aí tem um problema, né? Onde é que a gente vai tratar essas pessoas? Vamos pegar o caso de Fortaleza.
Olha, nós temos uma cidade de 3 milhões de habitantes, né? Nós temos 2 CAPs infantis, 2. Ou seja, um CAPS para 1,5 milhão de pessoas. Claro que nem todas essas pessoas são crianças e adolescentes, mas você tem uma ideia da disparidade, né? Para adultos, nós temos 6 CAPs adultos. O que significa dizer 3 milhões dividido por 6 dá 500 mil por cada CAPS. 500 mil por cada CAPS. Nós fizemos um manifesto recentemente, a Associação de Psiquiatria do Estado de Ceará, da qual eu sou presidente. A gente fez um manifesto para a classe política, né? Sim. Bem, eu estava falando, então, que é importante a gente unificar os prontuários. Por quê? Porque a gente tem a história completa daquele paciente, daquela pessoa. Eu costumo dizer que eu sou contra o SUS, e todo mundo diz, o doutor Fábio é contra o SUS, né? Levanta assim as pálpebras, os olhos, porque eu sou a favor do SUS, que é o Sistema Único Integrado de Saúde, né? Você não pode fazer as coisas, cada um na sua casinha, cada um no seu departamento. As pessoas são as mesmas, e são globais, e são complexas, então é importante a gente integrar o SUS, né? Através do prontuário eletrônico. Não tem sentido você fazer um retrabalho eterno. Cada médico você vai, cada psicólogo você tem que contar a sua história. A história já tem que estar lá registrada, né? Você tem que ter a evolução da história. Então, considerando esse prontuário eletrônico, se Deus quiser é possível, que a gente pode implantar no nosso país, por quê? Porque na Inglaterra, na Holanda, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, na Noruega, tudo já está implantado. Desde quando? Desde a década de 70 do século passado. Então a gente está atrasadíssimo. A gente está atrasado 50, 60 anos nessa história, né? E aí, por exemplo, na questão do suicídio, as famílias, Karine, que têm suicídio, têm mais probabilidade de ter suicídio naquelas famílias. Muito bem. O que é que eu tinha que fazer? Essas famílias que têm suicídio tinham que ter um acompanhamento sistemático, bem próximo, né? Para evitar o próximo suicídio. As pessoas que tentam suicídio, esse é um dos preditores maiores, porque ela está muito mais próxima de tentar a segunda vez. Então, acompanhar com lupa isso aí. Tem a lei que rege aqui a prevenção do suicídio no nosso país, é a 13918. Essa lei prevê uma coisa bem interessante, né? É que a notificação de tentativa de suicídio seja feita em 24 horas. Tudo bem que a notificação seja feita em 24 horas, mas onde é que está aquela palavrinha-chave chamada tratamento? Por que é que o tratamento não tem que ser em 24 horas? A lei é absolutamente omissa nesse aspecto. E a gente quer que a lei seja cumprida, né? E, inclusive, que esse atendimento seja rápido. Como é que a gente pode fazer esse atendimento rápido? A gente está propondo o número 196. 196 é um número nacional, seria um número nacional, tal qual o 192 para o SAMU. 196, para a pessoa que está em risco de suicídio, liga para 196 24 horas por dia, 7 dias por semana. E haveria uma equipe distribuída em todo o Brasil para localizar qual o serviço mais próximo que você deveria procurar para que aquele problema fosse rapidamente solucionado, né? Então, assim, a gente tem que integrar essas políticas e tem que integrar os meios de comunicação. Essa linha, obviamente, telefônica, mas teria que ter um chat, teria que ter um WhatsApp, tem que ter outras ferramentas, outras plataformas, né, para que a gente possa fazer isso. Tem um problema seríssimo que aqui no nosso país tem. Os países civilizados já entenderam isso. Qual é? Pontes e viadutos que são locais, shopping center. A instalação das grades, né? A instalação das grades. Há quantos anos a gente grava e há quantos anos o senhor dentro desse espaço já fala isso, hein, doutor? Pois não é. Né? E, então, quando é que as pessoas vão se conscientizar? Um shopping bota uma placa de vidro de 1,60 m, não enfeia nada, pronto, o shopping continua lá, mas ali evita. Uma grade no estacionamento, nas pontes, né? Só no Rio ali, Ceará, que vai para Caucaia, a gente já tem contabilizado nos nossos dados 52 suicídios, né? Por que a gente tem que esperar mais 52 suicídios e não faz... Ou muito mais, hein? Ou muito mais. Então, a gente tem que tomar essa atitude, né, preventiva em termos globais. Então, tratar transtorno mental é fundamental. Acompanhar as pessoas que tiveram
nas suas famílias a questão do suicídio, porque tem a questão do sobrevivente do suicídio, né? Que a gente vai chamar de pós-venção. Pode ser tanto para a pessoa que tentou quanto para a família. Porque a família fica se perguntando, o que é que eu devia ter feito? Onde foi que eu errei? Né? Tem um monte de culpas. Por que eu nunca percebi? Por que eu nunca percebi? Né? Então, essas questões, as pessoas às vezes se angustiam demais, né? E ficam muito complicada a vida delas. E muito frequentemente acontece um segundo suicídio nesse processo desse luto, né? O luto de morte morrida é um luto mais fácil do que um luto de morte matada. Né? Então, assim, papai tem um câncer, ele já foi várias vezes para o hospital, ele já está muito debilitado, está na UTI há um mês, então talvez se ele viesse a morrer, talvez fosse até um alívio para ele. Isso conforta as pessoas, isso conforta. Algo esperado. Algo esperado, mas um adolescente de 16 anos tira a sua vida. Como assim? O que foi que aconteceu? Né? No auge da vida. No auge da vida, meio bonita, feliz, tudo pela frente. Amigos, né? E aí vai. O que foi que eu... E a tragédia disso é que no nosso país, esse grupo de 14 até 29 anos é o grupo que tem maior prevalência. A gente pensa que são pessoas com mais idade. Que querem aproveitar mais a vida, né? Não é. Essas pessoas estão pouco, digamos assim, preparadas para os dissabores da vida, para os nãos da vida, para que a vida não vai ser exatamente do jeito que a gente gostaria que a vida fosse, né? E aí, quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, essa pessoa vai para tentar suicídio, porque ela está sozinha com o iPhone dela, com o tablet dela, com o computador dela. E onde é que está aquele círculo de amizades que a gente chama analógico, né? Hoje houve um aumento muito grande dos amigos digitais. Tem pessoas que dizem que tem 1 milhão de amigos no Facebook. Não, 1 milhão de amigos, vamos ser honestos, né? Tem 1 milhão de conhecidos. Não é possível você ter 1 milhão de amigos, né? Então, mas na hora mesmo, quando você está na crise, quando você está ruim, esses amigos, onde é que estão? Né? Então, alguns percebem? Alguns percebem, E assim, muitas vezes, para ser honesto, os adolescentes vão atrás da internet de métodos de suicídio e encontram. E uma das coisas que a gente conseguiu com o Google foi uma coisa bem interessante. Você bota a palavra suicídio, aí diz, procure um psiquiatra, procure um psicólogo para que você possa tratar melhor os seus problemas. Né? Quer dizer, se de uma forma informatizada, sistemática, a gente consegue fazer isso, então por que não pessoalmente? Né, por que não pessoalmente, né? Então, assim, e aí tem 3 dicas. Interessante. Tem 3 dicas, Karine, que eu gostaria que as pessoas lembrassem sempre, né, desse Setembro Amarelo, que ficasse essa mensagem de esperança. Qual é? Se você nota em uma pessoa que ela responde essas 3 perguntas de uma determinada maneira, que eu vou já dizer quais são as 3 perguntas, você tem que pensar que essa pessoa pode estar pensando em suicídio. Por exemplo, essa pessoa diz assim, eu não tenho mais plano para o futuro não representa nada, tudo que eu já tinha para viver nessa vida, já vivi. Opa, cuidado. O futuro é que garante o presente. Se eu não tenho planos para o futuro, por que é que eu vou viver hoje? Então, guarde essa pergunta. Segunda pergunta, a pessoa diz assim, minha vida não tem valor, minha vida não serve para nada, eu sou inutilidade, eu só sou um peso para as pessoas. Então, na cabeça dessa pessoa, ela já acha que ela não tem importância alguma, se sumir, não vai fazer pronto, falta. Vai ser um alívio, né, para as né? pessoas. Terceira pergunta, se a morte viesse hoje, ela seria bem-vinda? A pessoa diz sim, seria ótimo e tal. Então, a morte seria bem-vinda. Essa pessoa não tem valor e não tem planos para o futuro, então essa é a hora de você fazer as 3 perguntas relacionadas com o suicídio. Você pode fazê-las? Pode. Você vai estar induzindo suicídio? Não é que a literatura diz. Você chega e diz, minha filha, minha amiga, minha companheira, minha colega, você está pensando em fazer alguma coisa contra você? Que isso aí chama ideação. Né? Seja ideação, suicídio. A pessoa diz, estou. Você já fez algum plano para isso? Já comprei chumbinho, que é outra coisa, né? Uhum. Como é que vende chumbinho ainda em Fortaleza? Eu não sei como. Eu já tenho batido nessa tecla há séculos. Aí eu já comprei chumbinho, está lá em casa. Opa! Você tentou recentemente? Tentei, mas a quantidade foi pouca, mas agora eu comprei mais.
sinal vermelho total. Ela tem ideação, ela não tem planos para o futuro, a vida dela não tem valor, a morte seria bem-vinda, ela está pensando, ela está com planos e teve tentativa. São as 6. Então, não largue essa pessoa em nenhum momento e leve para um serviço especializado, né? Quais são os serviços especializados de Fortaleza? São poucos, né? Nós temos uma instituição chamada Biadote, que é uma instituição louvável, né? Sim, sim. Uma referência, é uma né? referência. Nós temos o Pravida, né, que é o Programa de Apoio à Vida do Hospital Universitário Walter Cândido da Universidade Federal do Ceará, que já funciona desde 2004 e que já salvou, graças a Deus, mais de 2.700 vidas. Que né? bom saber. Nós nunca perdemos uma vida enquanto estava sendo acompanhada, essa pessoa estava sendo acompanhada pelo Pravida. Né? Então é possível sim prevenir, é possível que a pessoa não volte a tentar, mas a gente precisa criar centros de vida, né? E a proposta que eu tenho para o prefeito da nossa cidade, a gente gostaria muito, prefeito, que fosse criado aqui em Fortaleza a Quinta-feira da Vida. Por que a Quinta-feira da Vida? Que é quando o Pravida funciona. E todos os postos de saúde, todos os CAPs teriam naquele dia um atendimento específico para isso. A gente pode treinar as pessoas, a gente pode fazer com que essas pessoas sejam realmente bem visíveis para essa questão. E treinar uma coisa que é fundamental, a agente comunitária, agente de saúde, é essa pessoa que vai lá nas casas, está na casa, que convive por uma certa forma. E aí essa pessoa tem condições de pegar aquele problema bem no comecinho, bem no início, né? E quanto mais no início for, Karine, melhor, né? A gente não precisa deixar o problema se agravar para a gente tratar. Assim, regra também básica, né? Que não deve ser dito para ninguém que está pensando em suicídio. Deixe de besteira, isso é uma fase, você é uma moça bonita, elegante, a vida toda para viver, que história é essa? Isso a gente chama desvalidar o sentimento do outro, né? A gente não pode... É mais fácil a pessoa que escuta isso se trancar, se fechar. Se fechar. Não é não, doutor? Total. E aí o que é que a gente pode fazer? Aí perguntam muitas vezes em palestra, né, que a gente faz em escolas e instituições, doutor Fábio, o que é que você diria para aquela pessoa que está tentando se suicidar? Eu não diria nada, eu escutaria, né? Eu escutaria, porque aquela pessoa precisa ser escutada, né? Por que você está pensando em suicídio, fulano? Vamos conversar sobre isso. O que é que está acontecendo na sua vida? E a pessoa ia falar os dramas e problemas que está. Assim, não... É muito mais fácil você escutar do que você falar. Não fale, escute, né? Então, e com essa escuta, você vai ter uma condição da pessoa ter uma empatia maior por você e você por ela, e a partir dessa parceria, você pode tentar convencê-la a procurar um tratamento mais adequado. Né? Esse eu acho que é o caminho ideal. Com certeza, doutor Fábio. E a forma de a gente se atentar para os pedidos de socorro em silêncio, que esses, né, são demais. Doutor Fábio, eu vou lhe pedir com licença você também que está acompanhando a gente aqui, ligadinho no programa Direito Agora na TV Fortaleza. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já continua o nosso bate-papo. Importante, a gente está falando de vida. De volta ao programa Direito de hoje, falando sobre vida, falando sobre saúde. Saúde que representa exatamente a principal batalha, né, em combate à prevenção do suicídio, em combate ao suicídio, que é o que propõe essa campanha nesse mês de setembro. Me refiro à campanha Setembro Amarelo. É sobre essa importância e essa essencialidade de a gente saber cada passinho sobre como você pode ajudar alguém que de uma forma silenciosa está pedindo socorro.
A gente está recebendo mais uma vez aqui em nosso espaço o doutor Fábio, né? Doutor Fábio Gomes de Matos, ele que é psiquiatra, que é bem especialista dentro da área e como sempre nos dá uma aula de a gente conseguir perceber, doutor Fábio, dentro desses pequenos sinais, como eu bem falo, esse socorro silencioso que muitas pessoas, né, elas costumam ali pedir, mas que nem todo mundo para perceber. Doutor Fábio, o senhor nos pontuou já, né, de que forma é que a gente pode ajudar. A gente já falou sobre a questão de políticas públicas, algumas, porque a gente sabe que informações sobre esse assunto tem demais, que é um momento importante exatamente dentro desse período de se eleger os próximos representantes, né? De que maneira a gente também tem que pensar e tem que colaborar, de que forma eu posso perceber. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta para que a gente pudesse comparar em relação a dados estatísticos. A última vez que nós gravamos, né, alguns anos atrás, a gente não tinha nem informação sobre pandemia. E o mundo virou de cabeça para baixo. E a gente sabe que a pandemia, ela causou, né, a piora de quem já tinha algum problema de saúde mental, como ela também revelou para muitos que achavam que não tinha. Então, assim, a gente deu um boom no número de saltos, um avanço, eu não sei nem se consegue somar estatisticamente, né, esse aumento criterioso dentro desses números de quanto se fala de saúde mental. Qual seria a diferença hoje, né, do ano 2022 com e sem pandemia, doutor? O senhor acha que esse avanço com a pandemia é fato que a gente tem essa probabilidade de crescer, mas pela falta de política pública ele também cresceria de qualquer forma? Karine, quando foi colocado a questão da pandemia, no início da pandemia, teve o famoso lockdown. Eu escrevi isso, falei isso em rádio, falei isso em TV. O que é que eu falei que eu não concordava? As pessoas que estavam formulando essa política pública falavam em isolamento social. Ora, isolamento social é totalmente anti-humano. Nós somos animais sociais, nós gostamos da presença de outras pessoas. Nós não somos eremitas, nós não vivemos em ilhas desertas. Então, qual seria um termo adequado que eu propus naquela época, lá 2, 3 anos atrás? Seria afastamento presencial. Você manter uma distância de 2 metros, 3 metros para outra pessoa, evitar o toque, obviamente usar a máscara, o álcool em gel, isso tudo, obviamente, nós somos extremamente favoráveis. As vacinas, quando foram começadas, né? E teve a primeira, a segunda, a terceira, já estamos na 4ª dose. Então, assim, mas essa proposta que foi feita inicial e que foi cumprida por muitos fortalezenses, muitos cearenses, muitas das pessoas da nossa população acreditaram que tinham que se isolar socialmente, esse é o problema, né? O isolamento social, rigidamente como foi proposto, ele é um fertilizante muito bom para ansiedade, depressão, dependência química. O pessoal começou a beber mais. E porque começou a beber mais, teve mais violência doméstica. Então, uma coisa ia puxando a outra, né? De fato, os estudos mostram que houve um aumento devido à pandemia entre 23% e 28% em ansiedade, depressão, dependência química e violência doméstica. Agora, se fosse feito uma proposta de afastamento presencial, como eu estou aqui, nós estamos conversando aqui com a Karine, mais ou menos 1,5 metro. Se estivéssemos usando máscara e estivéssemos aqui usando álcool em gel, mesmo na pandemia não tinha o menor problema. Então, essa proposta de isolamento social é anti-humana. A gente não pode se isolar um dos outros, muito pelo contrário, porque se isolar um dos outros, o que é que acontece? Você piora o seu quadro depressivo, piora o seu quadro de ansiedade, piora, obviamente, vai encontrar saídas fáceis, que é bebida, fumo, maconha, algum outro tipo de droga, e, obviamente, o ambiente dentro da sua casa vai deteriorar. Então, tudo isso por causa de uma frase que foi muito infeliz quando foi proposto o lockdown. Se afaste, não chegue perto, não comunique, porque só era comunicado o vírus de pessoa a pessoa, né? Então tinha que ter uma pessoa próxima da outra para esse vírus ser transmitido para outra pessoa. Se havia uma distância e havia máscara, então a probabilidade era reduzir a praticamente 0,0 alguma coisa, né? Então, mas não foi feito isso.
E aí nós estamos colhendo o resultado disso. E colhendo o resultado disso, com esse aumento, pior ainda, com uma estrutura de atendimento. Um aumento muito repentino, um grande salto, sem ter essa estrutura preparada. Preparada, né? Assim, vamos ser bem honestos, quando foi feito a necessidade de haver UTIs, pronto, todo o hospital aumentou o leito de UTI, fez hospital de campanha, menino, foi reboliço. Reboliço, né? Foi assim, rapidamente procurou-se fazer isso. Mas depois para a saúde mental. Para a saúde mental não dá. Nós passamos recentemente, né, pelo dia 10 de setembro, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção, né, de Suicídio, né? E a gente faz sistematicamente, todo dia 10, a caminhada para a vida lá na Beira-Mar. Por que a gente faz a caminhada para a vida? Né? E aí a gente teve como referência a parada gay. Né? Na época que começou a parada gay, tinha uma série de direitos que a comunidade LGBTIQIA+, não tinha e que exigia que fosse feito. Casamento, filhos, pensão, enfim, uma série de legislações que poderiam ser implantadas em benefício desse extrato da comunidade que até então não existiam. E eles foram para a rua dizer isso, reivindicar, colocar isso para a sociedade. E aos poucos essas legislações foram sendo concretizadas. Mas as pessoas que têm transtorno mental, onde é que vai ter a parada dos deprimidos? Quando é que vai ter a parada dos esquizofrênicos? Quando é que vai ter a parada dos dependentes químicos? Não vai ter. Não vai ter pelas próprias condições psicológicas da pessoa. E aí impõe a nós, sociedade, um papel mais protetor ainda, né? De que se essas pessoas que não têm fala, não têm voz, não têm vez, a gente vai lá e fala. Quem é que pode fazer isso por eles? Né? Eu acho que toda a sociedade, né? Assim, a prevenção de suicídio não é de médico, não é de psicólogo. E nem é do familiar, é de todo mundo, né? É todo mundo. Responsabilidade de todos. Hoje nós temos algumas instituições que fantasticamente colaboram, né, com isso. O Ministério Público criou Vidas Preservadas, que é uma entidade que congrega todo mundo que trabalha na prevenção do suicídio. O Ministério Público tem poder para chamar o secretário de saúde, explica isso aí, por que é que não está sendo. Mas, assim, é uma decisão política mesmo, né? O Ministério Público vai lá, reclama, mas se o gestor não tiver com compromisso, não vai acontecer. Tiver isso como prioridade. Vou te dar um exemplo. 18%, a gente fez esse levantamento alguns anos atrás, 18% do atendimento do IJF era de transtorno mental. 18%. O IJF, o grande IJF. Adivinha quantos psiquiatras tinha lá? 0. É isso mesmo que você está vendo. Eu já ia dizer 2. Não, 0. Tinha um grupo de psicólogos, mas que não tinham plantão 24 horas. E a gente gritou e brigou, e gritou e brigou, até que teve um concurso para psiquiatra. Hoje tem psiquiatra no IJF, hoje tem psicólogo 24 horas, para atender exatamente aquela demanda de suicídio que vinha, né? Que requer um treinamento especial. Mas aí avançou. Nós temos proposto o Plano Municipal de Prevenção do Suicídio. O que é que a gente está propondo para você, vereador, para você da Câmara de Vereadores? Que isso torne lei. Deixe de ser uma política de governo, que é um plano, e passa a ser a lei municipal de prevenção do suicídio. Para que ela seja cumprida por qualquer gestor que esteja de plantão. Não importa o prefeito de plantão, a lei vai estar lá para ser cumprida. Exato. Pronto. Então, assim, a gente pode melhorar isso? Pode. A gente pode fazer algumas coisas que a gente não está fazendo, e simples e fáceis, né? Envolver a escola. Pronto, era uma coisa que eu já ia pontuar com o senhor. Tinha-se o tabu de que suicídio não se deveria falar, contabilizar, conversar, e com o passar dos anos a gente foi quebrando isso, e como sempre o senhor também falava, entre outros profissionais da área, tem que falar, tem que ensinar. E quando se fala até para uma criança, isso não é estímulo, doutor? Esse é o grande ponto, né? Assim, que você acabou de mencionar muito bem. Porque nosso papel não é falar de suicídio.
O nosso papel é falar de prevenção ao suicídio, Exato. né? Nós não queremos aqui pegar uma pessoa que suicidou, mostrar fotos, o método, o local. Não tem nada a ver com isso. Mas tem que dizer assim, ó, essa pessoa tinha alguns Ds, tem os Ds do suicídio, né? Os 5, né? Eu tenho vários agora, tem mais, viu? Aumentou, olha aí, ó. Eu lembro bem Eu dos lembro 5. disso, né? Então, ó, tem o D da pessoa estar desamparada, a pessoa não se sente amparada afetivamente, emocionalmente pelos seus, né? Tem o D da desesperança, eu não vejo futuro, eu não tenho esperança que as coisas vão melhorar. Tem o D do desespero, eu não encontro outra saída na vida que me ajude. Tem o D de depressão, tem o D de dependência química, tem o D de divórcio, tem o D desempregado. Então, os Ds, quanto mais Ds você tem isso aqui, maior o risco. Então, assim, é importante, e já foi comprovado isso, as pessoas têm um risco maior, né? Desde do crack da Bolsa de 29, lá em Nova York, né? Em que muitas houve uma onda de suicídio enorme, mas devido a essa, que a pessoa não tinha mais nada, tinha um papel na Bolsa que valia nada, coisa nenhuma. Aí começava desespero. Aí começava desespero, desamparo, exatamente. O que é que eu vou fazer, né? Então, assim, essas questões eu acho que são muito importantes. Da escola, quando a gente está fazendo um trabalho muito interessante. A gente atende adolescentes, né, lá no Pravida. Quantos desses adolescentes estão em escola integral? E quantos estão só em escola 1/3? Nesses últimos 2 anos, essa é um dado interessante para a gente refletir sobre ele. Todos os adolescentes que estavam lá no Pravida só tinham um turno. Então, talvez, eu não posso provar isso, mas a suspeita minha é que você passar 2 turnos na escola é preventivo de suicídio. Sim. Porque você no segundo turno tem artes, tem teatro, tem futebol, tem línguas, tem... Ocupa a mente. Tem atividade de grupo saudável, né? Convivência. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente tem que cientificamente aprofundar, é isso. Assim, na minha opinião, ainda é uma opinião baseada de uma forma muito empírica no trabalho que a gente desenvolve lá no Pravida, mas... Quer dizer, é muito importante a escola participar, a escola ter esse treinamento de professores, supervisores, diretores. Por quê? Porque o grupo que mais cresce em suicídio é exatamente de 14 a 19 anos. Essa faixa etária. Essa faixa etária. Os homens ainda são o maior número? Os homens 3 vezes a 1, as mulheres têm 3 a 1 na tentativa, os homens têm 3 a 1 no finalmente, né? No evento trágico. Então, os homens, por quê? Vocês têm uma coisa que nós homens não temos, ou não desenvolvemos, ou ainda não desenvolvemos. Qual é? É a capacidade maior de falar de sentimentos. Sim. Né? As mulheres têm essa vantagem, que é um protetor, né? Nessa questão da prevenção do suicídio. Se eu encontro alguém que eu me abro, que eu falo das minhas dificuldades, dos meus problemas, isso é bom para que a gente possa gozar uma saúde melhor. E se eu me fecho, se eu não encontro ninguém, aí não tem jeito, né? Aí eu fico naquele desespero que eu não encontro outra alternativa senão morrer. O falar é uma opção de alguém perceber e o silêncio... Não. Né? É verdade. E aí tem outro problema com homens, né? Os viúvos. Essa é uma frase que eu acho que as mulheres vão gostar dela. Vocês conhecem viúvas? Vocês vão dizer, conheço viúvas. Aí eu troco a pergunta, vocês conhecem viúvos? É muito raro, muito pouco. Por quê? Porque as viúvas, elas são capazes de ressignificar a vida. Verdade. Com a família, com o neto, com os filhos, com a atividade comunitária, com a igreja, enfim. Os homens, quando a mulher morre, é um Deus nos acuda. Ou ele se mata, ou ele casa com aquela bicha véia que os filhos nenhum quer, né? Então, é melhor que ele case com a bicha velha e fique vivo do que ele se matar, do que ele se matar. Verdade, né? Então, essa é uma das coisas, quando um senhor
perde a mulher, eu fico de orelhas em pé, tentando ver qual é a rede social dele, entendeu? Porque essa rede social tem que ser muito mais ativa. Porque é muito interessante isso, na nossa cultura, né? Vem um senhor se consultar comigo, né? E aí eu digo, como é que o senhor está tomando seu remédio, senhor José? Ele diz, minha mulher, diga aqui para o doutor como é que eu estou tomando o remédio. Ele não sabe o que é que está tomando. Ele não sabe. Ele não sabe. Mas é verdade, o senhor está falando uma coisa que é verdade. Então, existe uma dependência emocional dessa mulher aqui fantástica. E que quando essa mulher, infelizmente, morre, ele perde o chão, né? Então, esse é um grupo que me preocupa muitíssimo. Outro grupo que me preocupa muitíssimo são os policiais militares, que têm uma taxa muito alta de suicídio, né? Os civis não, é interessante, né? Os militares sim. Eu não sei se a disciplina mais rígida do militar, a forma que você tem que ser mais... Trabalho de ativa, de um super-homem, né? E tal, que não tem sentimento, só ali uma figura de autoridade, né, em relação à comunidade. Eu acho que isso pode, algumas pessoas, fragilizar muito essa questão, né? E um terceiro grupo que me preocupa, infelizmente também acontece hoje, né, são as mães que perdem filhos. Então, esse luto do filho... Muitas não conseguem, né, Muitas não conseguem, muitas se suicidam. Então, é assim, uma mulher deprimida que perdeu um filho, porque o filho, a gente espera que... Não é quem deseja a morte do pai e da mãe, né, mas a gente espera que o pai e a mãe venham a falecer primeiro que a gente. Isso. Mas não que o filho vá falecer primeiro que o pai e que a mãe, né? Ele fura a fila aí na história. E ninguém está preparado para isso, porque é uma Principalmente dor. se ela for solteira, né? Aí é que é mais complicado. Doutor Fábio, a gente está pertinho do programa, mas tem 2 pontos que eu queria que a gente tratasse. Pois não. Se o programa fosse 3 horas, a gente tinha que falar, porque prevenir é o que importa aqui, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho da campanha desse ano, tá? E em seguida, reforçasse mais ainda esse trabalho importante do Pra Vida, tá? Como foi essa campanha no ano de 2022? Como está sendo, né, na verdade? Está terminando, né? O bem está terminando. Sim. Mas assim, a gente teve 2 coisas muito legais, que é a possibilidade de a gente criar um Pra Vida Beberibe, né? Que eu achei isso absolutamente fantástico, e o Pra Vida Baturité. Que bom. Então, eles estão muito sensibilizados para criar Pra Vidas nessas 2 localidades, e a gente, obviamente, se dispôs a treiná-los, né? Então, essa é uma das coisas. Quem quiser, qualquer instituição que quiser ser treinada, a gente tem o máximo prazer de treinar essas instituições. Outra coisa boa que aconteceu foi o programa Guardiães da Vida. Os americanos chamam esse programa Gatekeeper, mas a gente treinou toda a universidade, pessoas são sensíveis para ficar olhando para os colegas, para os amigos, para os professores, para os servidores, para ver, aquela pessoa está diferente, o que é que está acontecendo, fulano? Então, tem esse programa Guardiães de Vida, que eu acho assim, fantástico. Isso eu não tenho de cor, não, mas se você me permitir, eu vou pegar aqui tem os telefones do Pra Vida, né? Sim. Então, é o 33668149 e o 98 400 5672, 98 400 5672. E tem o Facebook, né? É o facebook.com/pravida_HUWC, e o Instagram é o Pra Vida UFC. E o site é pravida.com.br. Então, qualquer um desses, vocês podem entrar em contato, mais informações, quiser ser parceiro, ótimo. Você tem uma escola em que acha que a nossa presença lá vai ser importante para a gente treinar as pessoas, estamos juntos, pode convidar, e a gente vai fazer todo o possível para atender. E o programa, doutor? Pra Vida, né? Eu tenho interesse, eu tenho familiar, percebi alguma coisa, de que maneira eu posso buscar? É simplérrimo. Você vai a um posto de saúde, a uma emergência, a uma UPA, a um CAPS e pega um encaminhamento para o Pra Vida. O Pra Vida, você entra em contato com esses telefones, qualquer um desses meios vale, e a gente vai lhe colocar na lista para a triagem. Normalmente a gente atende rapidamente. Não posso lhe prometer que você vai ser atendido no mesmo dia, porque o Pra Vida só funciona uma vez por semana, nas quintas-feiras, como eu já falei. Né? Mas o mais rapidamente possível nós vamos sim entrevistá-lo,
triá-lo e ver E como é que a gente pode ajudar. Para onde direcionar, né, Exatamente. Doutor Fábio, para que a gente possa finalizar, palavra que o senhor falou logo no comecinho, que a gente pode mudar, né, todo esse histórico, eu acho que em simples atitude. Hoje é bem raro você não encontrar alguém que não tenha algum problema ou que não tenha passado por qualquer situação, porque eu acho que quando a gente se torna adulta, eu achei que essa percepção da tristeza, da dificuldade, era só quando a gente chegava a essa fase já adulta, depois de muitos compromissos vividos, né? E os dados estatísticos, como bem o senhor fala, mostram que não, né? Mas isso também não está querendo dizer que aquele adulto é mais corajoso do que aquele jovem. A gente sabe disso, né? O importante é que viva, busque ajuda, grite socorro, bota esse socorro silencioso para fora. Todo mundo tem momentos de fragilidade, né? E esses momentos de fragilidade, você pode achar que a vida não vale a pena ser vivida. E é aí que a gente tem que chegar, né? Aí você quer botar um ponto final na sua vida, a gente quer botar um ponto e vírgula. Que ótimo, maravilha. Obrigada, doutor Fábio. Que bom saber dessas novidades, que outros municípios possam vir se somar para o Pra Vida, né? Que o Pra Vida saia da universidade, que por mais que quando a gente veja a amplitude e a necessidade, ele possa até parecer pequeno, mas ele tem uma grande representatividade na vida de muitos, com certeza na vida de mais dos 2.000, porque as 2.000 vidas que foram salvas, existem os familiares também que foram resgatados. E eu quero dizer também que existe o Pra Vida Ocara, o Pra Vida Paracuru e o Pra Vida Canindé. Então, vamos ter todos os... Ampliar mais ainda, né? Para essa rede de proteção à vida, né? Para todos nós. Isso é o que importa, doutor Fábio. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, a importância dessa percepção do senhor que se multiplique e de todos que fazem esse trabalho e todos esses profissionais da área que consigam também e que a gente possa realmente enxergar e ter vontade de viver. Isso é o que importa. Amém, cara. E para você também que acompanhou o programa Direito desta semana, né? Um nosso muito obrigada, a sua colaboração. Mais informações, acesse as redes sociais do projeto, tá? O Pra Vida está aí, está disponível. Você pode também entrar como voluntário e ajudar, não pode, doutor? Esse é fantástico. A gente absolutamente adoraria que você fosse parceiro do Pra Vida. Entre em contato com a gente e aí a gente faz o estabelecimento dessa parceria. Então, são duas captações, parceiro e paciente, né, doutor? Muito bom, gostei. Olha aí, ficou. Obrigada pela sua companhia. A gente falou aqui sobre saúde, sobre a importância de viver, porque se é direito, é meu dever, é seu dever cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.